chegamos ao momento mais importante de um culto. O culto é racional. Paulo diz racional. É inteligível, você compreende, você ouve, você não tem dúvidas, porque é o Espírito que fala. Vamos ouvir a respeito de lei ou graça, liberdade ou condenação. Vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, versículos 8 a 10. Diz assim o apóstolo São Paulo, escrevendo à igreja gentílica dos Éfesos, ele diz: porque pela graça sois salvos, pela graça sois salvos. Ai, não é pela lei? Não, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, não é livre-arbítrio, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, aleluia, criados em Cristo Jesus para boas obras, glória a Deus, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Que esta palavra abençoe todos os corações, em nome de Jesus. Oremos, ó Pai. Senhor Jesus Cristo, Deus vivo, aleluia, Deus vivo, o mesmo de ontem, mesmo de hoje, o mesmo será para sempre. O Deus das Sagradas Escrituras, o Deus que com sua palavra transformou o vazio e o caos da terra numa beleza eterna. O Deus que se revela, que revela os mistérios que Ele manteve ocultos desde os tempos eternos. Deus real, o Altíssimo, aquele que é eterno, aquele que é o Alfa, que é o Ômega, o princípio e o fim, o maravilhoso conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, o príncipe da paz. Fala aos nossos corações, revela-te, Senhor. Há pessoas com sede, querem a verdade. Há pessoas com fome, querem o pão da vida, Pai. Que neste momento não seja mais eu, mas Cristo a falar à igreja, em nome de Jesus. E todos digam comigo, amém, amém e amém. Muito obrigado, meu bispo amado. Meus amados irmãos, minha família bendita, aqueles que são a Universal Assembleia dos Santos, aqueles cujos nomes foram arrolados nos céus, aqueles que conhecem a soberania de Deus, meus filhinhos em Cristo Jesus. Todos nós, cristãos salvos, crentes em Jesus Cristo, concordamos que somos salvos pela graça por meio da fé. Está aqui dito, escrito para a eternidade. Pela graça, diz o versículo 8, pela graça sois salvos. Inexoravelmente, todo cristão deve concordar com esta realidade. Pela graça sois salvos. Agora nós estamos debaixo da graça. Então,
pela graça fomos salvos, nós estamos debaixo da graça. E se eu entendo que fui salvo pela graça de Deus, mediante um dom chamado o dom da fé, eu tenho que saber que isso não vem de mim. Salvação não é mérito pessoal, não foi alguma coisa que eu conquistei diante de Deus, foi uma dádiva, um carisma, um dom. Deus quis que eu e você fôssemos salvos, Ele determinou, a Bíblia chama de prognoses, a presciência de Deus. Então, se o entendimento é claro, nós estamos debaixo da graça, fomos salvos pela graça, mediante a fé, nós temos que entender que não estamos mais subordinados à lei de Moisés. É pela fé. Então não é por ritos, não é por cerimônias, não é por um preço a pagar, não é por vigília, não é por jejuns. Amados, isto cansa. Viver a lei de Moisés é viver sem rumo, sem identidade, e isto cansa. Eu tenho às vezes conversado com pessoas que vieram de ministérios judaizantes, ministérios da lei, e todos irremediavelmente dão testemunho: apóstolo, se eu jejuava 2 dias era pouco, eu me sentia obrigado a jejuar 4, se jejuava 4 eu passava para 6, é sempre pouco, eu tinha sempre um fardo pesado, sempre o cumprimento de regras, de ordens, de leis, de doutrinas humanas, e isto me cansou. Então vamos pensar de forma correta, cuidadosa, bíblica, espiritual. Olhe como é que Paulo disse em Hebreus 9, 8 a 9. Querendo com isto dar a entender que o Espírito Santo, querendo com isto dar a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Quer dizer que todas as bênçãos da graça de Deus não se manifestam na plenitude se eu ainda continuar com o primeiro tabernáculo. O que é o primeiro tabernáculo? A lei. Você está vendo por que as pessoas não são todas felizes na obra de Deus? Porque as igrejas deixam o primeiro tabernáculo erguido. Olha o diabo, se você não jejuar, Deus vai apagar o nome do livro da vida. Cuidado, chega o demônio. Então, e esta armação toda, esta enganação toda, faz com que a lei continue prevalecendo na vida das pessoas. E ele diz assim no versículo de número 9, isto é uma parábola para a época presente. Segundo esta, se oferecem dons como sacrifícios, embora estes, os sacrifícios, no tocante à consciência, sejam ineficazes. Qualquer sacrifício que eu faça, além do que ele me pediu, porque Paulo disse, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis vossos corpos como sacrifício santo e agradável a Deus. O único sacrifício agradável a Deus que é santo é o culto. Então, se eu agora começar a dizer, não, porque eu vou orar em cima do caroço de milho, como fazem alguns, ou então eu vou ter que subir ao monte, porque Deus só no monte é que Deus fala. Se eu ficar 8 dias sem comer, 3 noites sem dormir, gente de Deus, o que é isso? Esses sacrifícios são ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto.
E ele diz depois no versículo número 10, os quais, os sacrifícios, não passam de ordenanças da carne. Ordenanças da carne. Tem que jejuar, tem que vigiliar, tem que pagar o preço. É o sacrifício. Se Jesus sacrificou, por que eu não posso sacrificar? Quem sou eu? Se ele pagou o preço, eu tenho que pagar o preço. Mas, gente, ele fez tudo isso para que eu não tivesse que fazê-lo. Então ele diz, não passam de ordenanças da carne, baseadas em comidas, bebidas, abluções. Abluções são os batismos. São ineficazes. Amados, todo mundo que hoje está desviado das igrejas, todos passaram pelas águas. Todos os crentes que pisaram na bola, todos eram batizados nas águas. Isso é ineficaz, não faz parte da nossa vida. O justo vive por fé. Eu esta semana, não sei, um irmão da igreja me mandou um vídeo de um grande pastor dos Estados Unidos, de Charlotte, creio. Tinha uma igreja de 15 mil membros, 15 mil membros, uma igreja gigantesca. E este pastor, todas as mensagens dele eram sobre saúde mental, todas. Então havia muita gente com problemas de saúde mental e corriam àquela igreja, ou para aquela igreja. E ele disse o videozinho, mostrando, era um rapaz jovem, muito bonito, muito elegante, muito dedicado, mas com problemas de saúde mental. E diz o testemunho que numa sexta-feira, uma pessoa da igreja com problemas de saúde mental se suicidou. Ele foi fazer o funeral. E no dia seguinte, ele se suicidou também. Então, amados, o que leva uma pessoa a ser um pregador que batizou, que sacrificou, que jejuou, que vigiliou, que pagou o preço, tirar a própria vida? Mas então a água não fez um novo homem? Mas o jejum não dava força para lutar com o diabo? Mas as vigílias não eram busca de poder? E o que levou um jovem pastor de uns 30 anos a meter um balásio na cabeça porque tinha problemas de saúde mental? A Bíblia diz que quem está em Cristo é nova criatura. A Bíblia diz que Deus coloca em nós a mente de Cristo. A Bíblia diz que Deus circuncida o nosso coração com a palavra, que há um novo nascimento. Então, se tudo isso fosse realidade, como é que se chega a uma situação desastrosa dessas? Porque cada um tem o seu sapato apertado, cada um sabe. É verdade, cada um é cada um. Mas, amado, a igreja, ela tem que instruir o povo para que o povo absorva uma identidade espiritual e não incorra nas mesmas decisões que uma pessoa que não é crente toma, porque todos os dias milhares e milhares de pessoas suicidam o mundo. Porque não tem Jesus, não tem esperança, não tem vida. Então nós estamos mostrando, sacrifícios são ineficazes, não aperfeiçoam quem presta culto, não passam de ordenanças que são impostas até o tempo oportuno da reforma. Quem é que impõe? São os líderes que impõem. Sexta-feira, jejum e vigília, vamos derrotar o diabo. Mas isto é uma imposição. A Bíblia diz em Hebreus 2,14 que aquele que tinha o poder da morte, a saber, Deus, foi derrotado.
Vamos fazer um jejum de 7 dias, porque o demônio está aqui dentro da igreja. Demônio dentro da igreja não existe. O povo se subentende que quem participa, pertence a uma igreja, nasceu de novo, tem Cristo, é propriedade exclusiva dele, é nação santa. Então, mas por que as pessoas caem em tantas armadilhas? O profeta Oséias disse isso há milhares de anos. Ele disse: o meu povo tem sido destruído porque lhe falta jejuar, vigiliar, pagar o preço, sacrificar. Lhe falta o quê? Pronto, estamos aí na base de tudo o que eu queria falar hoje. A falta de conhecimento. A falta de conhecimento. E a igreja, se tem falta de conhecimento, se deve a quê? Ao pregador. Aquele que está na frente, aquele que está no púlpito. Nós estamos aqui tratando com vida, com saúde, com família, com dinheiro, com eternidade. Amado, igreja é responsável demasiado para se brincar com a igreja. Isso é uma responsabilidade muito grande. Estamos tratando do teu dia de hoje até a eternidade. Então, amado, por isso o meu cuidado com o altar. Quem sobe ao altar da igreja tem responsabilidade, ou não suba, porque eu não quero fogo estranho na igreja. Não quero, não posso admitir fogo estranho no altar de uma igreja que vive a graça pela fé. Não pode. Temos que ser responsáveis, verdadeiros. E quem subir no altar e olha para o auditório, sabe que as pessoas pensam, está em cima do altar, devem ser pessoas sérias, honestas, verdadeiras, comprometidas. Pessoal, não vou dar o meu dízimo, a minha oferta, não vou ajudar nada, não vou colaborar, se isto não for verdade. Isso tem custado a minha vida. Então eu tenho que dizer à igreja: lei e graça não se complementam. Elas se opõem. Lei é lei, graça é graça. Lei para os judeus, lei, evangelho da circuncisão, graça para os gentios, evangelho da circuncisão. Eles se opõem. Eu não posso ser salvo pela graça e depois misturar um pouco de lei, ordenanças, sacrifícios. Pastor, mas isso faz bem, eu me sinto feliz. Sabe, apóstolo, quando eu passo 3 noites sem dormir, o meu cérebro rebenta. Eu passo uma semana sem comer, já estou até com halitose, já estou com úlcera estomacal. Mas o diabo, qual diabo, amado? Que diabo você criou? Lei e graça não se complementam. Em Cristo nós estamos debaixo da graça de Deus. Se realmente não estamos sob o regime da lei, você pode me perguntar: por que 95% dos cristãos se submetem às ordenanças da lei, aos grilhões do legalismo? Legalismo cega, oprime, estressa, aflige. É por isso que eu recebo as pessoas da igreja que me dizem: apóstolo, eu não aguentava mais. Se eram os 5 dias de jejum, era pouco, eu tinha que passar para 10. Se era vigília, eu tinha que fazer. Era sempre um peso, um fardo. Amado, isso é um par de algemas de escravidão que botam no povo de Deus, amado. Há pessoas que carregam fardos pesados sem entender que isso está errado, porque em Romanos, diz Romanos 1, 16 e 17, eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu e o grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Vamos dizer juntos? O justo viverá por fé. O justo viverá por fé.
Fé não são obras. Paulo disse, não por obras para que ninguém se glorie. Então, é normal você ver uma pessoa que foi judaizada, dizendo, olha aqui o meu joelho, olha, cheio de sangue. Então, a pessoa debita, né? Ela acredita nela, não, mas foi o meu sangue do meu joelho. Amado, isso não é cristianismo. É por isso, vou lhe dizer, Bispo Forte, o senhor tem razão, a maioria dos crentes vive um burnout espiritual. Estou cansado. Igreja para mim, eu vou porque eu tenho medo do diabo e de Deus e do castigo, mas eu não tenho nenhum prazer, eu não me sinto feliz, porque eu chego na igreja, é bordoada, é cajadada, é obrigação, é o demônio, é o diabo, está lá, olha lá atrás. Então as pessoas se sentem em burnout. É por isso que a saúde mental das pessoas está lá embaixo, é um burnout. Ninguém suporta. Quem é que suporta anos e anos e anos com sacudimento, com o demônio, com o diabo, paga o preço, olha o sacrifício. Mas isto é um burnout. Existe muita confusão sobre este assunto. E também existem dezenas de versículos que falam por si. Ou é lei ou é graça. Ou é livre ou escravo. João 1,17 diz isso, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. Pronto, a lei é de Moisés, é para os judeus, é para o evangelho da circuncisão. A graça e a verdade, vieram por meio de Jesus Cristo. Então, graça e verdade só existe em Jesus, o ressuscitado, na graça de Deus. Basicamente nas 14 epístolas de Paulo. Mas a igreja que não conhece isto, começa a alegar e cria uma verdadeira algaraviá que deixa as pessoas confusas, incompreensíveis em relação a coisas tão simples. Jesus disse, aprendei de mim, eu sou manso, eu sou humilde de coração, o jugo é leve, o fardo é leve, o jugo é suave, você encontra descanso. Mas meus amados, se eu for alimentado pela lei, eu não tenho nenhum descanso. Porque eu não fiz correto, porque o diabo me pegou, porque o demônio entrou, porque, você sabe, isto é uma algaraviá, é uma confusão. É como você querer agora estudar o alfabeto árabe. Você vai olhar, vai dizer, não vai compreender. Muita gente vai para a igreja e não compreende o que é a igreja, o significado, a verdade, a Bíblia, porque está se pregando muito engano. Todo dia tem uma mesinha nova, todo dia tem um espetáculo, todo dia. E a igreja é que é a continuidade de tudo, amado. É a igreja. Então essa algaravia, essa coisa confusa, as pessoas têm que saber o que é lei, o que é graça. Por isso em Lucas 16 diz, a lei e os profetas vigoraram até João Batista. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino, e todo homem se esforça por entrar nele. Então, até João Batista foi a lei, em Cristo foi a graça. Desde esse tempo é manifesto o evangelho do reino. O que é o evangelho do reino? A graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus 5,17, ele diz, não penseis que eu vim revogar a lei, mas não vim revogar, eu vim cumprir. Então, cumpriu. Tudo que era sacrifício, paga preço, sangue, chagas, lança,
coroa, morte, tudo isso ele cumpriu. O cordeiro perfeito foi imolado, já foi imolado. Mas os crentes vivem imolando o Senhor todo dia, porque não compreendem isso. Em Mateus 11:13 ele disse: porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Ali está a mensagem do judaísmo. Claro que nós temos muitas pérolas da graça, desde Gênesis a Apocalipse, mas o foco, a lei, até João Batista. João Batista é que disse, quando ele viu Jesus, falou a todo mundo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, se você se batizar nas águas. Ele não disse. Então a minha pergunta que eu faço a um povo esclarecido que somos nós e vocês, você sabe tanto quanto eu? A minha pergunta é assim: o Cordeiro tirou ou não tirou o pecado? Então por que estão fazendo uma farra com a questão dos batismos? Dizendo, ele não tirou e nós vamos tirar. Isso é uma ofensa, isso é uma heresia, isso é uma confusão, isso é um engano. Então, a lei e os profetas até João. Agora vamos ver Paulo falando sobre isso de forma correta. Olha lá, Romanos 10:1-4. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho que eles têm zelo por Deus, mas não têm. Por isso eu entendo quando uma pessoa chega aqui e diz: apóstolo, eu não aguentava mais, era fardo atrás de fardo, fardo atrás de fardo, é fogueira santa, é sal, é óleo, é chave de plástico, é tecido da prostituta de Raabe, é pedaço da cruz. Amado, tem zelo, porque a pessoa que faz isto, zelo quer dizer amor, ela tem amor, mas na realidade ela não tem o quê? Entendimento. O meu povo tem sido destruído porque lhe falta entendimento, conhecimento. Por isso, quando Deus começou em 1989 a revelar a graça de Deus, amado, a turma pulou na ponta dos pés. Todos estão em rádios, televisões, todos. Não houve um que não tivesse falado mal de mim. Porque nós estávamos abrindo o verbo, rasgando o verbo, mostrando a verdade. Tem zelo, mas não tem entendimento. Tem amor, porque um indivíduo que fica 8 dias sem comer e 7 noites sem dormir, cara, se não for zelo é o quê? É loucura. É zelo, mas não tem o quê? Entendimento. Não sabe o que está fazendo. Ele acha que fazendo um sacrifício desta natureza, Deus vai dar um marido, vai trazer o filho da droga, vai transformar a empresa. E não é. O justo vive por fé. Vive como? Por fé. Agora ele diz aqui, versículo 4, que é o mais importante. Não tem? Tem que ter. Romanos, aí. Porque o início da lei é Cristo. Então vamos todos dizer com entendimento: o fim da lei é Cristo. Até João Batista era a lei, ele disse: o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele pôs um quê? Um ponto final na lei. Agora é Cristo. E o que Cristo faz? Ele justifica todo aquele que jejua, todo aquele que... então nós estamos tendo um entendimento bíblico. Isso chama-se estudar a Bíblia, isso chama-se sermão expositivo, isso se chama proclamar a verdade, o fim da lei. E você sabe o que ele fez em Gálatas 3:13? Ele disse: Cristo, agora aqui que está o peso está aqui, amado. Cristo nos resgatou, ele chamou a lei de quê? Maldição, castigo. Maldição. Cristo nos resgatou, ele se fez pecado, ele se fez injustiça, ele nos tirou tudo isso e nos tornou justos por seu sacrifício, por sua soberania, porque ele quis fazer conosco.
Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Você sabe como é que a Bíblia chama de cruz? Maldito madeiro. Quer dizer, pastor, se nós colocarmos uma cruz aqui, é um símbolo de maldito madeiro, é um símbolo de maldição. Pois nós não temos cruz, o justo vive por fé. Então, estamos buscando entendimento. Ele nos resgatou da maldição, fazendo-se Ele próprio maldição. Agora, bota o ouvido aí para ouvir isto aqui. Gálatas 3,10, arrebenta. Todos quantos, pois, estão das obras da lei, estão debaixo de maldição. Pastor, eu não acredito que isso está na Bíblia. O Senhor disse que quem está debaixo das obras da lei está debaixo de maldição? Senhor, não sou eu que estou te dizendo, estou te ensinando o que eu estou lendo na minha Bíblia, que é igual à tua Bíblia, que passa aqui no telão para todo mundo visualizar. Todos. Pastor, mas todos? Não, é quase todos. Não. Todos. Todos que estão nas obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticar. Então, se eu fosse praticar tudo da lei, eu seria o quê? Judeu. Nem os judeus cumprem. Os judeus que detêm, os nossos irmãos que nós amamos, que detêm os oráculos de Deus, eles não cumprem todos os 613 mandamentos. Então, se eu viver a lei, eu estou me judaizando. Eu deixo de ser um cristão da graça para ser um cristão judaizado. E não foi essa a obra. Maldito se eu cumprir uma coisa e não cumprir outra. É maldição. Então, debaixo de maldição, é debaixo de tacape. É debaixo de borduna. É debaixo da clava da lei, borduna. Você já viu um culto terminado da lei, como é que o pessoal sai desesperado? Que o demônio, eu vi, tem sombra, está lá atrás, está aqui outro, tem 3 ali, tem 4, e entrou na minha mente, o demônio me domina, eu não tenho saúde mental, porque o demônio me domina. Você vê, é um horror o que se faz com gente, uma pena, mas nós vamos bater firme. Nossa Global vai quebrar isso tudo, porque daqui a pouco nós vamos estar em 73 línguas, amado, e o mundo vai ouvir estas verdades. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, vai ouvir que Cristo liberta, salva, batiza, resgata, transforma, regenera. Vamos continuar, vamos. Efésios 2,15. Diz que Jesus aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Aboliu ou não aboliu? Me diga, se eu tiver errado, eu dou uma palmatória. Aqui diz que Cristo aboliu os mandamentos na forma de ordenanças ou não? Aboliu. Se aboliu, está abolido. Não é para eu viver, foi abolido. Foi tirado da nossa vida. Ele diz, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem fazendo a paz. Então diz que Cristo aboliu na sua carne a lei dos mandamentos e de ordenanças. Ou seja, a pessoa, fazendo a paz, quer dizer que a pessoa que está na lei não tem paz. Porque só quem entende que os mandamentos e ordenanças foram abolidos é que tem paz. Bom, Cristo fez, amém, tenho paz. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Justificados, quer dizer, acreditando na obra dele, da sua justiça em nossa vida, eu tenho paz. Eu não estou preocupado, e se eu morrer agora, vou ou não vou para o céu? E porque se Deus apagar o meu nome do livro da vida? E porque tem um anjo com uma borracha, um assafador, tirando o nome? Mas depois eu venho domingo, Deus diz, escreve outra vez. Na segunda eu brigo com a sogra, tira outra vez. Na quarta eu me reconcilio na noite apostólica e profética, bota outra vez. Que isso, gente? Que evangelho é esse? Isso não é evangelho. Ele aboliu. Então eu não
posso pensar que um crente está debaixo de uma borduna, de um tacape. Jejuou pouco, tem que jejuar mais, vigiliar, mais ritos, cerimônias. Isso é uma borduna, um tacape nas costas da pessoa. Ele aboliu. Romanos 8, 1 diz: agora, pois, agora está falando a igreja, agora nós, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Se está aí na lei ou em Moisés, há condenação. É por isso que as pessoas tiram a vida, se suicidam, se sentem debaixo de condenação. Não tenho força, eu vivo num tormento, debaixo de condenação. Agora, pois, já nenhuma condenação às para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou. Livrou ou não livrou? Te livrou da lei, do pecado e da... Eu sei que tem gente que diz assim: não quer nem saber, acaba o culto rapidinho. Não vou acabar o culto, você vai me ouvir até o fim. Porque eu preciso dizer isto a você e ao mundo. Nós temos do outro lado milhões de pessoas escravizadas pelas igrejas. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou. Eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados. Me livrou. Eu não estou criando aqui um caminho de armadilhas, de subterfúgios. Eu estou seguindo a palavra. Eu fui levantado por Deus para isto. A lei do Espírito da vida em Cristo livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que for impossível a lei nunca salvou ninguém. No que estava enferma pela carne, a lei é enferma. E isso fez Deus enviando o próprio Filho na semelhança de carne pecaminosa, no tocante ao pecado. Com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Então, o que a lei não consegue fazer, por mais jejum, mais vigília, mais tacape, mais borduna, mais clava em cima das pessoas, a lei não salva. É impossível a lei. Pastor, às vezes eu fico me pensando: cara, mas por que só esse cara fala isto? É porque os líderes não têm nenhum interesse que o povo saiba. É como na igreja romana. Até a reforma protestante de 1525, o povo não tinha acesso à Bíblia. Era o que o seu Papa dizia, era o que os cardeais diziam, e ponto final. Chega lá um agostiniano, Martinho Lutero, começa a ver a Bíblia: o justo é por fé. Viu a condenação dos ídolos, das imagens, e ele tem a ousadia de se rebelar contra o Papa, porque o Papa se intitulava Deus. Até hoje eles se intitulam Deus, infalibilidade, babá. E ele disse: o quê? Ou eu acredito em Deus, no Deus vivo, ou no Pai, vou me insurgir, vou mostrar, e defenda as suas teses, bota lá 95 teses na porta da Catedral de Augsburgo, na Alemanha, e diz: esta é a verdade. Aí o que a igreja romana fez? Sacode a poeira, bota esse herege para a rua, ele é do diabo, é do demônio. Era do diabo e do demônio porque estava falando a verdade. É o que se faz até hoje. Basta eu dizer: salvação não se perde. Entram 300 milhões de pessoas, falso profeta. Por quê? Porque isso é um sistema. É como política, é um sistema. Se o sistema disser: é o Zé dos Anzóis que vai ser presidente, é o Zé dos Anzóis que vai ser presidente. Acabou, é o sistema que manda. E há um sistema da lei mandando na vida das pessoas. Tem pastores que comandam a vida conjugal das pessoas. Quem pode, quem não pode, vai ter sexo, não tem sexo, tem jejum para não ter sexo. Então, não pode, raspa a perna, não raspa a perna, tira a axila, não tira a axila, deixa o buço, deixa o bigode. Então, gente, é muita perversidade. É o que eu estou dizendo: é tacape, é borduna, é clava da lei em cima das pessoas. O que Deus quer saber com pelo de sovaco para alguma coisa mais? Não, porque fica um presbítero na porta com aquele papel amanteigado para ver quem raspou a perna. Se fizer... isso é viver da antiguidade, mano. Imagina se Deus fica olhando: cadê a tua perna? Tem pelo, não tem pelo? Você raspou o sovaco, não raspou o sovaco? Eu estou muito preocupado com o buço. Você acha? Isso é coisa antiga. É que as pessoas às vezes esquecem
que o antigo passou. Eu tenho até uns filmes. Bispo, nós temos uns filmezinhos aí, por favor. Umas fotos, só para você ver o que era antigo. Vamos lá mostrar. Olha só, vamos, põe. Vai, em nome de Jesus. Aí, você se lembra quando o professor, olha os olhos dos alunos, com respeito ao professor. Hoje o professor leva na cara, batem, cospem, pisam. Olha a segurança de um professor com os seus alunos. Vamos adiante, vai, corra, amado. Olha, quem não experimentou estas injeçõezinhas? Gente de Deus, até hoje eu tomei penicilina, quando era garoto, estas agulhas grossas, era do tamanho de um dedo, aqui romba, rasgar. Olha, isso é antigo. Alguém mais dá injeção com isso? Não. Olha o táxi, cadê o irmão Spin? Olha o táxi antigo, como era, ele virava livre ocupado, isso é do passado, agora é tecnologia. Olha a bomba de Fleet, isso é do passado. Hoje você bota numa tomada, o mosquito fica tremer, tem Parkinson, ele fica até que ele cai, não tem mais o Fleet. Vamos adiante, olha lá, que suco, agora não tem, agora tem outros sucos. Vamos lá, coisa antiga, olha, que eu cursei datilografia, aquela máquina de catar milho, toque, não existe mais, hoje é computador. Benzetacil, tudo era, dói aqui, benzetacil, dói aqui, benzetacil, dói aqui, benzetacil. Olha lá, benzetacil, isso não se usa mais. Olha a borracha do anjo para apagar o que era, o azul era a caneta e o outro é o lápis. Vamos adiante, olha só, não tenho 5 anos, passava debaixo da roleta, hoje não tem mais roleta. Vamos adiante. Olha aí, o que é isso aqui? Antigamente se embalava tudo, o ovo, o pão, a carne, o calçado, o utensílio, dava daquele papel amarelado, né? Que a pessoa chegava a casa com o pão enrolado. Olha o comerciante antigo. Isto aqui é balança antiga, não se usa mais, hoje é eletrônico. Olha, a caixa dos caramelos, você abria, tirava 2. Olha só, isso é do meu tempo, hein? A maioria não sabe o que. Olha, quando eu cheguei ao Brasil, como é que era? Tudo Fusca. Vamos lá, vamos adiante, só tem Fusca. Aqui, espátula de Satanás, metiolato, amado. Você chamava um filho para botar metiolato, ele saía correndo, demônio! Olha, para caçar piolho na cabeça das crianças. Olha a cantina da escola, não existe mais isso, amado, já passou. Emoções, as cartas com selo colado com a língua, olha aí, injeção de vacina, era uma arma, dava um tiro, a criança ficava xinguilando. Olha, não existe mais. Olha, as bolinhas de gude, amado, bolinha de gude. Para, porque isso é coisa velha. A maioria dos shows é do meu tempo, hein? Sabem que isto é verdade. Então vamos continuar, porque nós temos muita coisa. Gálatas 3, 19 a 22. Pô, senti saudade de uma injeçãozinha daquelas, hein? A enfermeira doía, porque era da grossura de um dedo, cara. Quando entrava no glúteo, rasgava tudo, ia levar 4 pontos depois, né? Sangue por todo lado, vinha com uma gás molhada em álcool, ainda ardia mais depois, amado. Obrigado pela tecnologia, Senhor. Gálatas 3,19 diz assim: qual foi a razão de ser da lei? Ela foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, até o descendente. A lei foi até Jesus. Foi promulgada por meio de anjos pela mão do mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. Não são 3, não é trindade. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Se essas regras todas, sacrifícios, jejuns e batismos, eu me lembrei da injeção, até fiquei com dor na garganta, hein? Falta metiolato. Algum de vocês tem metiolato, por favor? Assim, se pudesse dar vida, se a lei pudesse dar vida, tudo seria o quê? Procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Cristo Jesus, fosse a promessa concedida aos que creem. Versículo de número
22. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. Qual foi a fé que se revelou? O dom. Abacuque diz: o justo vive por sua fé, fé natural. Pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é um dom, é o dom da fé. Então, esta fé se revelou. Versículo 23, 23, tem 23? Passou para o 24? Aí, mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. 24, de maneira que a lei nos serviu de aio para conduzir a Cristo. Ela serviu de aio e conduziu a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé, não mais pela lei de Moisés, porque a lei era impossível a lei salvar. Versículo 25, mas tendo vindo a fé, o dom da fé, pela graça sois salvos mediante a fé, logo que apareceu o dom da fé em Cristo, já não permanecemos subordinados ao aio. Não tem mais o aio. A lei não é mais parte da nossa vida. Versículo 26. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos, quando fortes batizados em Cristo, não é batizado nas águas, é batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Desse arte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. Se sois de Cristo, sois descendentes de Abraão, sois herdeiros segundo a promessa. Então você está vendo a sequência de pensamentos da verdade. Depois Gálatas 4:1 ele explica: pois digo que durante o tempo em que o herdeiro é menor, quer dizer, se o herdeiro ainda vive debaixo da lei, é menor, em nada difere de um escravo. Quer dizer que o crente que vive judaizado é um escravo. É um escravo. Escravo do pastor, escravo das doutrinas humanas, é um escravo. Posto que ele é Senhor de tudo. Ele é Senhor, mas não sabe que é Senhor, ele não sabe quem é Cristo. Então vive como um escravo. Versículo 2. Mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. É que no passado em Roma, os pais, quando tinham um filho, entregavam um tutor, e o tutor ensinava, educava, preparava para quando chegasse a vida adulta, ter um adulto com todas as normas e regras da sociedade. Mas chegava um momento e disse: está pronto, e entregava ao pai. Amada, a obra que Jesus fez completa e pronta. A lei se cumpriu. Agora, nós somos de Jesus. Não temos mais nada a ver com a lei. Vamos adiante, amado. Versículo 6. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao vosso coração o Espírito de Deus, do seu Filho que clama: Abba, Pai. De sorte, já não és escravo. Diga: não sou escravo. A única igreja que não escraviza chama-se Cristo Vive. Não existe mais. Agora não és escravo, és o quê? Filho. E sendo filho, tu és herdeiro de Deus. Agora vamos entrar numa revelação muito profunda. Infelizmente não temos muito tempo, mas eu quero deixar isto forte. Que são as duas alianças, a lei e a graça. Pastor, mas eu estou aqui há pouco tempo, como é que eu vou entender isto tudo? Calma, isso você vai crescer, é de glória em glória, você vai crescendo, vai amadurecendo, vai compreendendo, vai entendendo, vai separando o que é trigo, o que é joio, o que é verdade, o que é mentira. Eu hoje, quando eu ligo uma televisão, muito raro eu faço, ou quando ouço um programa no carro, e eu vejo lá o pastor: porque o poder venha, eu tenho o poder de Deus, sou eu, são as minhas mãos. Amado, eu vou dizer: vai enganar o outro, amado. Quer dizer, o pastor se diz: venha, porque eu estou, e quando eu estou, é o seguinte, entende? Isso aqui é uma maldade que se faz com as pessoas, uma maldade. Agora vamos então às alianças, que é para o seu entendimento ser completo. Sara e Agar. Versículo 21. Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei. Tem gente que quer estar sob a lei, tem gente que gosta. Já não disse que chegou aqui uma senhora e diz: pô, mas o senhor aqui não dá sal, não dá óleo,
não dá nada, eu gosto, eu preciso sofrer um pouco. O que a senhora quer? Pô, me dá um bufetão, alguma coisa. Eu? Depois a senhora vai aqui na delegacia de polícia e diz, ele me assediou, deu um bofetão. Mas o senhor está pedindo um bofetão, o que eu vou fazer? Quer que eu cuspa? Quer o quê? Que eu preciso de sofrer. Vós que quereis estar, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, Isaque e Ismael. Um da escrava, Ismael, Agar, teve Ismael, e outro da livre, Isaque, que foi Sara que teve. Agora ele vai dizer, mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres, na realidade, são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que foi Agar com Ismael, que gera para toda a lei escravagista, toda. Você sabe que isso é caso de polícia, eu acho que alguma coisa vai ter que ser. Você sabe que tem pastor que manda gravar o povo 666, eu vou depois pregar na outra semana, mandam gravar 666, o símbolo de Satanás. Eles obrigam, fica fila de pessoas, no braço, no peito, nas costas, no pé, para gravar, o que um buçal, desculpa a expressão acadêmica, impôs sobre a igreja. Tem que, Deus me disse, todo mundo tem que ter a marca de 666, e o povo vai e faz. O povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento, e fazem. Vamos lá, esta é Agar. Agar, a lei, gera escravidão. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, correspondente a Jerusalém atual, está em escravidão. Então, o que fazem muitos pastores? Vão para o Monte Sinai, levam o nome das pessoas, porque dizem, orar no Monte Sinai, tem resposta. Só que o Monte Sinai é um lugar de escravidão. E Jerusalém, que as pessoas ficam tão encantadas, porque eu vou batizar no Rio Jordão, está sob escravidão. Eu estou mostrando a Bíblia. Você acredita ou não acredita? Versículo 25. Mas Jerusalém, lá de cima, é livre. Ela é a nossa mãe. Porque está escrito, alegra-te, ó estéril, que não dás à luz. Exulta, ó cama, tu que não estás de parto. Porque são mais numerosos os filhos da abandonada que a dos que têm marido. São mais os da lei do que da graça. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Eu não sou filho de Agar, Ismael, que gera escravidão. Eu sou filho, descendente de Abraão, através de Sara, em Isaque. Filho da promessa. Versículo adiante, 29. Como, porém, outrora o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, também agora. Então, toda vez que você diz predestinação, você tem coragem de falar, o da lei te persegue. Predestinação, que é isso? Isso é do demônio, espiritismo. Sempre a lei perseguiu a graça, sempre. Depois, adiante. Contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e o seu filho, porque de modo algum filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Lança fora a lei, Agar, Ismael, rudimentos, abluções, mandamentos dos homens, sacrifício, rito. O que ele disse? Lança fora. Eu imagino quando Deus disse a Abraão, porque Ismael começou a perseguir Isaque, e Isaque foi falar com a mãe, e disse, mãe, esse irmão aí está me perseguindo. E Sara chegou a Abraão e disse, Abraão, você tem que tirar Ismael, ele é o filho da empregada, eu dei um jeito para você ter um filho, tem que botar para fora. Eu imagino a dor de Abraão, porque era filho dele. Ele chegou e disse, Agar, Ismael, vocês têm que sair de casa. Eu imagino um idoso chorando, vendo o filho dele. Mas isto é uma alegoria, isto é a lei e a graça. Quando ele disse, lança fora, porque Deus mandou lançar fora, a igreja de Jesus não lançou fora
a escrava. E eu me lembro quando, lá no cinema, muitos anos atrás, quando Deus me revelou a graça de Deus, que eu cheguei aos pastores e disse: gente, a partir de hoje não tem mais jejum. A partir de hoje não tem mais unção com óleo. A partir de hoje não tem mais escravagismo aqui de ficarmos o sábado todo ajoelhado aqui no chão. Acabou. E um dos pastores olhou para mim e disse: mas agora como é que vamos viver? Eu disse: pela fé, o justo vive por fé. E se passaram estes anos todos. Olha a igreja aqui num dia de chuva. Você está vendo? Tanta gente aqui na igreja. Isto é fruto de uma raiz de sementes, Paulinho, que foram semeadas com estas verdades. Ele disse: lança fora a escrava. Eu tive que lançar. Eu arrisquei, eu disse: ou acredito em Deus ou acredito nos homens. É Jesus ou é Moisés? Eu disse: não, é Jesus. Então tira Moisés, tira a escrava, tira o que escraviza. O povo da igreja de Cristo vive aqui ou no mundo inteiro é um povo único, livre. Porque conhece a verdade e a verdade vos libertou. Lança fora a escrava. Diz o versículo 31. Assim, irmãos, somos filhos da escrava. Perdão. E assim, irmãos, somos filhos, não da escrava, não de Agar, não da lei. Eu não sou filho de Agar, nem da lei. Eu já lancei fora. Nós somos filhos de quem? Da livre. Não é da libertinagem, é da livre. Lança fora. Isto é profundamente libertador. Lança fora a escrava. Nós somos filhos da livre. Então Paulo usa a história de Agar e de Sara para mostrar dois tipos de vida espiritual. Agar representa a carne, o esforço humano, a religiosidade, o sistema escravagista, legalista, o viver tentando merecer, ver se eu mereço, vigília, jejum, preço a pagar, sacrifício. Isso é Agar. O que é que a Bíblia diz? Lança fora. Então não é o apóstolo Miguel Ângelo que comeu um hambúrguer estragado, de madrugada passou mal e diz: vou lançar fora a escrava. Não, é a Bíblia que diz: quer viver cristianismo, tem que lançar fora a escrava, tem que lançar fora a lei, tem que fazer como Abraão, que é a alegoria das duas alianças. Lança fora. Agar tem que sair. Mas o Ismael é teu filho, tem que sair. Então, o sacrifício do lança fora a escrava. Pastor, e o Agar representa a carne, então quer dizer que os sacrifícios humanos não são aceitos? Não. Quem é da carne não pode herdar a promessa. Nossa igreja é da promessa, nossa vida é da promessa. Por isso ele diz, vamos voltar lá ao versículo 30, lança fora a escrava e o filho. Isto é uma ordem de Deus, nós obedecemos a esta ordem. Lança fora. Não queremos fruto da carne, batismo, jejum, vigília e sacrifício, não são herança. Lança fora, remove esses pensamentos de condenação, abandona os hábitos do legalismo, rompa com o judaizante, porque é por graça, é só por graça. Só por graça. Eu vou lhe dizer que isto foi a maior decisão que eu tive de tomar na minha vida. Quando isto chegou à minha vida, eu disse, eu vou continuar fazendo Ismael e Agar, que gera escravos, porque eu também sou um escravo. Eu também era um escravo. Eu também orava 6 horas por dia. 2 com o Pai, 2 com o Filho, 2 com o Espírito Santo. E eu não sabia que o Pai, o Filho e o Espírito Santo eram um. Que não existe trindade. Eu não sabia nada disso. Então, eu também era um escravo. Como são escravos todos os pregadores da lei e as igrejas da lei. Todos. Eles têm uma admiração muito grande por nós, sabia? Eu recebi um áudio de uma pessoa da igreja que mandou, não guarda muita gente. Então ele dizia assim, que conheceu um irmão da nossa igreja, ele gravou uma conversa depois e mandou para mim, disse, puxa, eu admiro muito o apóstolo Miguel Ângelo, porque esse irmão não se corrompeu. Eu não me corrompi. Eu já tive muita oferta para botar o pé
no laço. Eu não aceitei. Eu quero até o último dia da minha vida, quando eu estiver preparado para o final, que a minha família tenha orgulho de mim, os eleitos de Deus tenham orgulho de mim, dizer assim, puxa, esse cara manteve a palavra, foi um homem de credibilidade, ele viveu a Bíblia, ele cumpriu a Bíblia, ainda que digam coisas contra mim, isso é papo furado das pessoas, mas eu quero chegar ao fim e dizer, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Eu quero morrer bem, eu não quero morrer atormentado, para aparecer numa mesa branca atormentado. Eu tenho paz com Deus. Então, pastor, mas lança fora a escrava, isto é uma sugestão? Não, é uma decisão espiritual. Eu me recordo que quando começamos a pregar a graça, umas 200 ou 300 pessoas saíram da igreja. E Deus disse, eles se foram porque não eram dos nossos. Deixa ir. Eles são as maçãs podres que querem apodrecer a cesta toda. Eu me recordo que eu nem sabia disso. Nós tínhamos na igreja, eu não sabia disso. Eu não sabia. Na porta lá do cinema, assim, do lado direito, não sei o que são. Alguém daqui é do tempo do cinema? Ei, muita gente, hein? Que bênção. Pensei que não tinha mais ninguém do tempo da lei, mas graças a Deus que você permaneceu firme. Então entrava no cinema do lado direito, tinha um quiosquezinho que era para vender livros. E tinha um senhor da nossa igreja que chamava a tenda do profeta, sem eu saber. Então ele ficava lá, as pessoas chegavam, ele pegava a mão e ele lia a mão, lia os olhos, lia a borra do café, isso tudo por trás da liderança da igreja. E quando eu vim dizendo, Agar, Ismael, saia da igreja, eu quero um povo livre, servindo como Isaac e Sara, filhos da livre. Amado, que decisão, que situação. Primeiro a levantar a tenda, foi a tenda do profeta. O ciganinho da igreja, ficava lendo as mãos, você vai viajar. Ele sabia quando uma pessoa qualquer ia viajar e chegava a dizer, eis que você vai viajar. E a pessoa, ele descobriu que eu viajava. A mulher já tinha dito, já tinha passado o recado. Uma mentirada pegada. Só que podridão não fica conosco. Não fica. Então, Deus diz, tira Agar, não tenha medo. Eu sou a igreja. Eu sou a rocha. E esse senhor foi o primeiro a sair, montou a tenda do profeta em outro lugar qualquer e começou a tirar gente da igreja. Que é o diabo, a estrutura do diabo sempre foi essa, enganar as pessoas. E vieram me dizer, aquele irmão que lê a mão, que faz não sei o quê, que traz folheto não sei de onde, está levando gente da igreja. Eu disse, o que é que eu hei de fazer? Eu não sou dono da igreja, ninguém é escravo da igreja. As pessoas estão porque amam, porque entendem a credibilidade que tem a igreja, a honestidade, a sinceridade, a verdade. Então nós estamos aqui porque nós nos amamos. Somos um corpo. E esse homem pintou, mas bordou, crochê, com aquela agulha grande. E passado uns 2 meses recebi a notícia. Ele ia subindo a usina e um caminhão com umas 30 toneladas perdeu os freios, passou em cima do carro dele, despedaçou. E alguém me disse, profeta. Não era o profeta, era um espírito enganador. E quando o Senhor disse, sai a escrava e sai a lei, ele não tinha mais espaço. Não tinha mais espaço. Era por fé. Agora não tinha óleo, não tinha sal, era por fé. Então, amados, isto não é uma sugestão. É uma decisão. Muitas pessoas na obra de Deus são guiados por espírito de escravidão. Pagam um preço, sempre se sentem indignos, sempre carregando culpa.
Eu vou dizer assim com muito respeito, porque eu tenho muito temor. O meu temor anda próximo do borderline do medo. Sabe, há uns 2 ou 3 anos para cá, muitos líderes, pastores, se suicidaram. Chefe não sei de que da igreja tal, chefe não sei de que. Gente, como é que pode? Eu sei que às vezes a pessoa quer chutar o balde e ir embora, mas e o temor a Deus? O suicida não herda o reino. Não, mas tem vários casos, é conforme. Não, suicida, mas alguns vão. Não, a Bíblia diz suicida não herda. Então, é essa culpa do nada mudar todos os dias. Passa um ano, passam 2, não muda nada na vida das pessoas da lei. Sexta-feira, sacudimento, meia-noite, vamos ler. Então, esse peso, agora é o monte, depois é o jejum, depois a vigília, depois Agar, Ismael, que geram para a escravidão, o Monte Sinai. Então agora vamos para o Monte Sinai, vamos para Jerusalém. Isso aqui, amado, é um esquema que o diabo armou para humilhar as igrejas de Jesus. Nós não somos filhos da escrava. Nós não somos da condenação. Nós não somos da culpa. Nós não somos da lei. Nós não somos da religião. Nós não somos do sacrifício. Nós somos filhos da livre. Vivemos por graça, fomos eleitos por Deus, fomos abençoados, nos movemos pelo Espírito Santo, herdamos o que é eterno. Isaac não nasceu do esforço de Abraão e Sara, nasceu como filho da promessa. Somos da livre, somos da graça, somos um povo vitorioso. Somos um povo da restauração, da autoridade, da prosperidade, do selo, da unção, da vida abundante. Então eu queria terminar neste minuto perguntando: de que lado você quer estar? Porque você tem telefone, tem computador, liga às mídias, houve uma série de pessoas aí no dia todo. Então, de que lado você está? Você está do lado da carne ou da promessa? Da escravidão ou da liberdade? Nós somos livres neste ministério. E eu vou te dizer, neste ministério não há libertinagem. Nós não deixamos libertinagem. Não deixamos libertinagem. Você está num lugar que é um leito rochoso. A verdade é pregada e ensinada. Nós temos identidade, nós temos um posicionamento, nós temos uma autoridade das Escrituras Sagradas. O que faz a diferença do nosso ministério para a maioria, fora os da reforma, claro, que vivem isto, nós lançamos fora a escravidão, a culpa, a condenação, a maldição. Somos livres da escravidão da lei. Nós não somos apenas um povo que tem zelo. Nós temos zelo com entendimento. Às vezes você vê uma irmã humildezinha, pequenina na igreja, ela sabe isto tudo. Ninguém mais a engana. Quando alguém diz, porque vamos jejuar, porque tem um demônio ali. Demônio que é? Hebreus 2,14, aquele que tinha o poder da morte, saber o diabo. Jesus, catargeu, fala até em grego, amado. Porque eu conheço a minha prognoses. Eu sei o que é o mundo Aion, o mundo Ocumene, eu sei o que é o mundo Cosmos, Sheol, eu sei o que é o Tártaro. As pessoas neste ministério sabem muito. Têm olhos espirituais foram iluminados. Foram iluminados. Iluminados os olhos do vosso coração para compreenderem a grandeza e a esperança. Pega um pequenino qualquer aqui que seja fiel, claro. Não é a borboleta caindo de um lado para o outro, é o fiel. E provoca as pessoas. Eu vou te provocar agora, neste minuto final. Você já perdeu a salvação. Salvação não se perde. Uma vez salvo, uma vez em Cristo, uma vez ungido, uma vez selado. Quem é que pode te enganar agora, amado?
Você não é judaizado, você é gracioso. Foi por graça. Foi por graça. Então, se ficou algum resquíciozinho, ou tinha, de Agar e de Ismael, Agar, Monte Sinai, gera para a escravidão. Lança fora. É uma decisão. Não é uma sugestão. Ou eu vivo a graça ou lei. Ou sou livre ou sou escravo. Tem gente que quer, diz a Bíblia, tem gente que quer permanecer na lei. Mas tem gente que diz, não, eu quero viver a segunda graça, eu quero ter direito de viver os benefícios que a graça me proporciona. É isso que nós estamos durante fevereiro, março e abril, trabalhando sobre a sã doutrina de Cristo. Isto é que liberta. Agora você sabe que os céus estão abertos sobre a tua vida. Você sabe que o fogo do Espírito Santo consome toda a obra maligna. Agora você sabe que milagres acontecem em nome de Jesus pela fé. Agora você sabe que toda enfermidade cai por terra diante do poder de Jesus. Agora você sabe que as cadeias se quebram, as famílias são livres neste ministério. Agora você sabe que a glória de Deus enche este lugar. Há sinais acontecendo agora, há prodígios, há maravilhas. Você sabe que Jesus Cristo reina e a vitória já é nossa, porque nós somos filhos da livre, através de Sara e de Isaac, que gera liberdade. Nós já lançamos fora a escrava e o filho. Volto para terminar. Isto não é uma sugestão. Isto é a decisão espiritual mais poderosa da vida. Você deixa de andar com aquela bola de ferro, se arrastando, aprisionado, dizendo, puxa, lá vou eu para a igreja outra vez, já sei o que o cara vai falar, é cajadão. Então, a igreja que o pastor é especializado em cajadão, outros são especializados a mentir, enganar, a fraudar, falsos profetas. Então aí, está tudo na Bíblia, não há novidade nenhuma. Agora, a sugestão de você dizer, entre a lei e a graça, entre a condenação e a liberdade, eu decido, escrava, sai da minha vida. E note que ele diz, lançai fora, está falando para a igreja, lança fora, não deixa, não permita que te escravizem. Você sai de casa para a igreja, pegou ônibus, casa, inundação, pisou lama para chegar à igreja e depois levar um cajado nas costas, um tacame nas costas. Que isso, mano? Eu quero ter deleite, eu quero terminar um curso de higiene, eu fiz a minha parte, mission accomplished, eu cumpri a minha parte. Eu dei o melhor, eu alimentei com alimento sólido. As pessoas agora estão despertadas para estas doutrinas que fazem a alma viver plenitude de Cristo. É isso que eu quero. Somos filhos da livre. Diga, eu sou filho da livre. Diga, eu lancei fora Agar, Ismael, o Monte Sinai, a lei que gera escravidão. Diga, eu sou livre. Obrigado aí, o spoilerzinho. Eu queria dizer aos súditos que estava ali e ela me orientou. Bom, tirou a escravidão. Você vai ver com que paz você vai sair daqui hoje, irmão. Que paz. Paz, gloriosa paz. Igreja tem que fazer bem. Igreja não pode ser fardo. Igreja tem que trazer alegria, deleite, paz. Você olhar para o irmão e dizer, pô, é meu irmão, gosto dele, nos amamos. Amado, eu termino dizendo assim, eu só compreendi o que era o verdadeiro amor de Deus de igreja quando eu lancei fora a escrava. E como Deus abriu portas para o nosso ministério. Eu duvido que num dia como hoje, como ontem, duvido
que haja igreja com a quantidade de pessoas que estão aqui dentro da igreja. Duvido. Porque a pessoa diz, o que é que eu vou fazer lá? É campanha, 7 pedidos de oferta durante o culto, pede às 10, às 10h30, às 11, às 11h30, ameaça. Quem não der, vai com o demônio, vai pagar o livro da vida e tal. Entrega o teu carro, entrega, você batalhou a vida toda, tem a sua casinha, entrega a tua casa, entrega tudo, entrega a lata velha. Então o cara lutou para comprar um Celtazinho, sabe, pneu fininho, aí tem que dar para a igreja. Isso é um abuso, pá. Isso é agar, isso é escravidão. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Foi para a liberdade. Eu sou um pastor livre. Eu ando em qualquer lugar. Não tenho que andar com 10 seguranças atrás de mim. Eu não paro nos cruzamentos para levar tiro e 10 seguranças. Olha, eu tenho segurança que mata mesmo. Meu segurança se chama anjo de Deus. Ando em todos os lugares de cabeça erguida. Ainda que haja pessoas que não querem que seja. Ando de cabeça erguida em todo lugar. Você sabe por quê? Porque eu sei em quem tenho crido. Eu sei que com Deus não se zomba. Eu sei o que é a verdade. Eu fui liberto da escravidão da igreja romana, que me escravizou 21 anos, e fui liberto da escravidão da igreja legalista, protestante e evangélica. Se você me olhar direitinho, se quiser fazer um PET scan, você não vai encontrar nenhum resquício de Agar e de Ismael e do Sinai em mim. Eu vivo por fé. Domingo passado eu falei à igreja, não tenho vergonha. Eu cheguei aqui, meu Deus, tanta coisa para pagar, meu Deus, como é que vai ser? Miguel, é a minha igreja, não é a sua igreja. Isso aqui não é nada. Se eu desligar aqui, você cai, amanhã bota flor na tua cabeça, vai para o cemitério da paz, 72 horas, ninguém mais se lembra de você. Então, a igreja é minha, o povo é meu, fui eu que comprei com sangue. Deixa, vai acontecer. Aconteceu. Pagamos tudo. Pastor, mas agora tem esta semana, não, tem esta semana, tem o mês, tem todos os meses até o fim da vida. Mas é de glória em glória. Creia, amado. Você que chegou aqui desesperado, exausto, cansado. Quem sabe algum empresário aqui, até pensamento suicida já teve, né? Parece que as coisas nunca dão certo. Parece que as coisas sempre são com obstáculos. Calma, mudou tudo. Mudou. A promessa que Deus disse hoje é que Ele iria alinhar e construir algo novo. Então, você não precisa de ter esse pensamento, porque se eu me suicidar, tire isso da sua mente. Deus te chamou para viver uma vida alegre, feliz, realizada. É uma carreira, Deus te propôs uma carreira. Claro que Ele diz, tira o peso do pecado, para você correr direitinho, sem peso nas costas. Então, não tema, não ache que, porque agora que eles vão pegar, porque o Pix, porque não sei o quê, porque o banco, o governo. Amados, homens passam, governos passam. A única coisa que não passa é a palavra. Não fica aí com medo, esquerda, direita. Nós temos um rei que governa a nossa vida. A igreja é independente, é um reino inabalável. Seja fiel, seja fiel. Você está num reino inabalável. Eu já ouvi muita gente dizer, eu vou acabar com essa raça, com essa igreja, eu vou destruir tudo. Os bancos vão ser comidos por cupim. Eu já vi gente falando tudo o que é de mal. Amado, Deus é perfeito. É cupim de quê que vai... porque eu quero casar na igreja, se o senhor não abrir os bancos da igreja, eu profetizo cupim nos bancos. Saiu daqui cupim, tudo dentro quebrada, mano. Não conseguiram roer nada. Então, eu já ouvi muita maldição contra mim, contra a minha vida pessoal. Amado, estou aqui de pé. E você vai estar até o fim de pé. Senhor Jesus, muito obrigado. Que experiência, que palavra,
Que mudança de atitude. Agar não é parte da nossa vida. Ismael não é parte da nossa vida. Foi lançado fora. Somos da livre. Somos da livre, Pai. Agora vamos voltar aos nossos lares. Os anjos vão adiante. O Senhor já foi adiante. Vamos ter uma semana maravilhosa. As armas forjadas já caíram por terra. Nenhuma arma forjada pode prevalecer contra a tua vida. Homem mau, nem pó na tua vida. Fraudulento, nem pó. Deus é contigo. Ele tem suas mãos sobre a tua vida. Ele te ama. Ele disse: eu estarei contigo até o fim. Jamais te abandonarei. Então nós vamos para continuar crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Não há doença, não há enfermidade, não há espírito mau, não há olhado mau. Aqui há um Deus que governa as nossas vidas com vara de ferro. Obrigado, meu Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo se manifestem hoje e para todo sempre na tua vida. E todos digam comigo: amém, amém e amém. Glória a Deus.